E aí, mortais de Midgard? Naquela época, né? Então, você percebe que isso afetou até o design dos super-heróis. Os super-heróis têm esse visual que a gente considera de super-herói hoje em dia, de sunga por cima da calça e roupa de lycra e cores vivas e tudo mais, porque é o que os homens fortes de circo usavam naquela época. É por isso que os super-heróis são assim. Esse negócio de usar a sunga por cima da calça é porque os caras de circo usavam isso. Então é engraçado você ver como uma coisa interfere na outra. Com o passar dos anos, a referência que a gente foi tendo de anatomia e o acesso à informação e a imagens e a fotos e referência para os artistas aumentou muito. Então, hoje em dia a gente sabe como é um cara que toma whey protein há 30 anos, come 40 quilos de frango e batata doce e vive na academia, a gente sabe que ele fica o Schwarzenegger. Mas os artistas dos anos 30 achavam que o auge do físico humano era o cara forte de circo, que naquela época era. Então a gente não pode considerar que eles estavam sendo preguiçosos ou não estavam dando o melhor que eles podiam, porque eles estavam fazendo o que eles tinham acesso. E outra coisa que a gente aprende com o tempo é que simplicidade não é sinônimo de falta de qualidade, né? Outro artista que demonstra muito isso é o Akira Toriyama, do Dragon Ball, por exemplo, que ele tem um traço super, entre aspas, parece simples quando você está aprendendo a desenhar, e a gente até pensa, né, é melhor desenhar o Goku do que o Superman ou o Batman, se você está aprendendo a desenhar, porque ele parece mais simples, né?
Mas conforme você evolui como artista, você percebe que essa simplicidade que eles passam é resultado de muitos e muitos anos de experiência e técnica. E aquele famoso ditado de que quem é muito bom faz parecer fácil. Tanto que você pode ver que desenhar no estilo Dragon Ball não é fácil. É muito mais fácil você fazer um desenho parecer no estilo HQ americana do que fazer parecer correto no estilo Dragon Ball, porque ele é de uma simplicidade que engana. Se você erra um pouquinho a proporção, você erra só um pouquinho o ângulo do olho, a proporção da testa, do nariz, e já fica parecendo o Saiyajin Jorge, não fica parecendo o Goku. Então a gente aprende com o tempo que simplicidade é resultado de muita experiência. E esses caras, os desenhistas dos anos 30 e 40, eles tinham que produzir muito, muito rápido. Era 3, 4 páginas por dia, isso é muita coisa. Um desenhista hoje em dia profissional, se ele for muito rápido, ele consegue fazer uma página por dia. E naquela época eles também não tinham acesso a muita tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Além do óbvio de cores digitais e você poder escanear e editar e corrigir seus erros. Hoje em dia a gente tem acesso às canetas de nanquim, a gente tem várias pontas diferentes, tem as canetas com ponta mais fina, mais grossa, e isso ajuda a ter um controle melhor sobre o desenho, né? Esses dessa época dos anos 30, 40, era caneta de pincel, nanquim e acabou, era isso. Era Xuxa, caneta no nanquim, pinta e acabou. Não tinha ponta fininha, não tinha escanear, não tinha Ctrl Z, não tinha nada. Então, nesse desenho eu tentei adaptar o que é essa capa clássica, eu tentei respeitar umas características do design do Superman, né? Por exemplo, você vê que eu fiz o logo do peito, entre aspas, errado, né? Que era o logo do começo, que ele era mais amarelo, tinha esse S mais tortinho e ele não tinha o contorno vermelho em volta. Eu fiz a sunga mais grandona, mais de tiozão, assim, né? A capa de propósito com poucas dobras, mais simples. E o principal é no rosto dele. Fazer ele com aquela... Pro Superman ficar com a cara daquele Superman clássico, você tem que fazer ele com o pescoço bem largo e a cabeça mais fina em cima, porque isso dá a sensação de ser mais forte, né? E eu fiz aquele olho clássico de Superman também antigo, que eles não pintavam o branco do olho, o olho dele era só um risquinho preto. Porque era o que dava pra fazer com o pincel fininho num quadro de quadrinho de alguns centímetros, né? Então ficou assim a minha adaptação do Superman de como seria hoje em dia. Eu usei algumas técnicas modernas, como rachura e cores digitais e iluminação. Eu fiz aquela iluminação ambiente, que é quando a luz do ambiente reflete um pouco na roupa, para dar o tom de pôr do sol na roupa dele. E isso ajudou a ficar com uma cara mais de quadrinho moderno, que tem essas características. E aí eu só usei a mesma borda do antigo e o resultado ficou assim. Como seria a capa de 1939 desenhada em 2021. E ficou legal, tá? Parece realmente que é a mesma capa desenhada hoje em dia, só que respeitando o design do Superman antigo. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve, deixa o like aí, comenta qualquer coisa, nem que seja mandando eu me ferrar, porque isso me ajuda muito. E é isso aí. Se inscreve, compartilha com seus amigos para me ajudar a crescer. E falou!